tem outras propriedades. Almiro Zimmermann, no seu livro Perispírito, ele lista 22 propriedades do perispírito, e hoje parece que já existem mais, que não estão diretamente ligadas àquelas que nós conhecemos, outras mais. Outras propriedades da matéria que até então não conhecíamos. E quanto mais formos conhecendo da matéria, das possibilidades que ela tem, mais propriedades vão surgindo para este mundo que nós estamos vivendo. Segundo aqui, possui consciência própria. O espírito desencarnado no mundo espiritual continua a ter a sua individualidade, a sua consciência própria. E como eu digo isso? Como eu provo? Porque ele se mostra feliz ou ele se mostra um sofredor. Isso é ter consciência. Por que ele está feliz? A consciência está leve, cumpriu sua jornada, fez o melhor, aprendeu. Então, a consciência de ter feito, cumprido a sua parte, o torna uma criatura feliz. Enquanto a consciência pesada, não fiz o que devia, não completei o que precisava, larguei mão, fiz pouco caso, isso pesa na consciência e isso nos faz entristecidos, sofridos. Então nós vemos que a consciência é individual e é do nível de cada um, do quanto cada um consegue entender sobre isso. Terceiro, habita o espaço infinito, todo o mundo invisível que nos envolve no meio do qual vivemos. Percebam, como nós dissemos, não tem uma separação, é tudo junto e misturado. Mundo invisível e mundo visível está tudo junto e misturado. A Terra, nós quando falamos do planeta, pensamos assim, na crosta, no globo formado pela crosta, e achamos que a Terra é isso. Mas ela não é só isso, ela é um condomínio de esferas. A mais densa para nós é a crosta, nós estamos aqui. Mas existem esferas mais sutis que estão fazendo parte do mesmo condomínio, do mesmo endereço no espaço, e que nós não temos muita percepção. Não conseguimos visualizar com muita facilidade. Nós temos aqui, habita o espírito no espaço infinito. Daí a ideia de que Kardec faz a classificação de mundos primitivos, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração. São moradas, as muitas moradas da casa do Pai, independente mesmo de planetas, de formações de sistemas no espaço. Mas dentro do mesmo mundo que estamos, existem muitas moradas. Dentro do mesmo planetinha onde estamos. São muitas moradas que Deus oferece. Carrega consigo a felicidade e a desgraça, como vimos, por conta da própria consciência, não penam ou gozam em determinado lugar, para onde for. O culpado carrega tudo. Esteja ele onde estiver. A criatura plena e do bem vai carregar sua alegria para onde ela for. E aí a gente entende até aqueles mártires da época do cristianismo, de Jesus, ou do cristianismo primitivo, que iam cantando para aqueles suplícios. Era um estado de consciência, de felicidade, de leveza do ser. Então não importava o que eles iam passar, eles levavam o céu dentro de si, o reino dos céus estabelecido dentro de si. Outros podem estar no bem bom material, na melhor condição material, e são almas extremamente em conflito consigo mesmo pelas culpas que carregam, os remorsos, os ódios, os rancores, as invejas. São estados da alma. E nós vamos levar quando for. Não são as paredes que nos garantirão estarmos bem ou estarmos mal. Somos nós que estamos bem ou mal em qualquer lugar. Com parede, sem parede, com teto ou sem teto, morando na rua, morando no palácio, somos nós que vamos estar nessa condição, porque é da própria criatura carregar consigo. A sorte, a vida, depende, a sorte de cada uma depende da condição moral. Então, quando você, fulano vive bem, fulano está sempre em paz, ele tem sorte,
o como ele olha para a vida, a responsabilidade que tem, o cumprimento dos seus deveres, isso dá a ele bem-estar. O Estado depende de tudo. Então não é que ele tem sorte, ele fez a sorte. Ele fez o estar bem, foi uma conquista pessoal dele. Não acertou na loteria por acaso, não. Senão Deus não seria justo. Mas o bem-estar depende de cada um. Segundo, o grau de pureza. Então, os espíritos percebem e têm visões inacessíveis às mais grosseiras. Por isso que, muitas vezes, vamos voltar à própria André Luiz. Quando na região umbralina, ele se situou logo após a desencarnação, ele só via aqueles que o acusavam. Aqueles que sofriam, aqueles perturbados, passavam. Ele não viu o Clarence em momento algum. Ele não viu a mãe dele que foi visitá-lo várias vezes. Ele não teve essa percepção. Por quê? Se ele estava no mundo dos espíritos, como é que ele não via os outros espíritos bons? Ele via só aqueles espíritos atrapalhados? Porque a dimensão da vibração do corpo espiritual difere de criatura para criatura. E para a capacidade nossa de visualização, não conseguimos, nós temos uma faixa visual limitada. Então não conseguimos ver algo que excede a minha limitação. É como som, infração e ultrassom. Eu não percebo, eu tenho um limite de som. Mas existe o infrasom e existe o ultrassom. E eu não percebo. Meus ouvidos parecem que não captam isso. A visão é a mesma coisa. Eu tenho um campo de visão, mas não consigo ver o que está acima, numa vibração diferente. Eu não tenho alcance. Mas você, próximo a mim, eu vejo. Eu percebo. Então, aqui me fala que a questão do grau de pureza, essa pureza moral, que dá como consequência a pureza do perispírito, limpeza perispiritual. Perispírito mais vibrátil, mais tênue, mais sutil. E isso me permite ter visões diferenciadas, né? Visões diferenciadas. Percebemos e temos visões inacessíveis às mais grosseiras, conforme a nossa pureza. Atinge graus mais elevados, só pelo esforço próprio para se melhorar e depois das provas necessárias. Então, quando é que nós vamos dar um passinho adiante? Isso me faz lembrar ônibus circular, estava até chamado circular. E a gente entrava naquele ônibus, parecia às vezes uma sardinha em lata, e o cobrador dizia assim, passinho adiante, passinho para frente, cabe mais um, né? Mais um passinho, e a gente ia se apertando, se espremendo. Se passou até chegava na frente, que era a porta de descida, a gente ia indo passinho por passinho. Nós estamos assim de evolução. Passinho adiante. Como é que eu vou dar esse passinho adiante, atingindo lá o outro patamar? Pelo esforço próprio para se melhorar. Esforço próprio. Nós temos que olhar para nós. A doutrina vem falando do autoconhecimento o tempo inteiro, para termos a autotransformação. Isso em nome do quê? Do auto-amor. Se eu me amo de verdade, eu vou procurar fazer assim. É o mínimo da minha inteligência, já que eu me amo, que eu quero o melhor para mim, eu vou trabalhar para isso, para ter essa tranquilidade. Então, para se melhorar, nós precisamos esforço. Kardec fala isso muito bem, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pela força que ele empreende em domar as suas más inclinações. A gente fica querendo domar a má inclinação do outro. O tempo inteiro nós estamos querendo domar a má inclinação do outro. E a nossa? Nós temos que cuidar desse trabalho. E depois, não basta só o esforço, percebam bem, a coisa não é tão leve, tão simples. Esforço e depois de passar por provas necessárias. Os testes. Ninguém vai no próximo ano da escola se não passar pelas avaliações durante o ano inteiro e olha que se não consegue ainda fechar aquela matéria no final do ano, a coisa fica mais complicada, que a matéria triplica. E nós estamos lá. E às vezes vamos e deixamos um DP.
ficamos ainda presos lá naquele passado que vamos ter que dar conta. Então existem coisas necessárias na evolução de todas as criaturas e que todos nós teremos que passar. E na hora que a gente olha para o mundo, neste momento atual, com essa efervescência que está o planeta, fica uma efervescência. E a gente diz, meu Deus do céu, será que nós vamos aguentar isso? Vamos. Nós viemos pronto para isso. Era a nossa necessidade. É teste. Por isso nós vamos aguentar. E por isso nós vamos sair dele. Porque nós queremos. Nós vamos lutar para sair dele. Nós vamos lutar para melhorar. Nós não vamos permitir que o mal tome conta de cada um. Cada um vai lutar por si mesmo para que o bem se faça. Só que um faz aquilo, o outro ali, a corrente do bem vai ser avassaladora. Por isso nós temos a certeza do mundo de regeneração que virá. Essa regeneração está em caminho. Ela não está a caminho, ela está em caminho. Está se fazendo todo dia. Então, gente, nós pedimos para estar aqui nessa hora, nesse mundo de efervescência. Nós pedimos, pode mandar cabelo. E aí, viemos e estamos aqui. E como disse o Chico, se ainda não fomos de volta, é porque a nossa missão ainda não terminou. Estamos aqui, vamos envelhecendo, o tempo está passando, nossa data de validade, né? Chegando ali no limite, mas nós estamos aqui, porque ainda precisamos passar por coisas necessárias para ajudar o planeta e para ajudar a nós mesmos. A evolução é comprometimento. Comprometimento com tudo e com todos. Não é só eu, não é o mundo do eu sozinho. Não tem isso. Não dá para ser feliz sozinho, não diz a música? Não dá para ser feliz sozinho. Como nós vamos ser felizes sozinhos? Nós temos que estar sempre fazendo o melhor para todas as criaturas. E ali então, vamos para o item de número 8, que fala a respeito dos anjos. Ele trata, todos esses temas já estão dentro desse capítulo primeiro, que é a questão dos espíritos. Quem são os anjos que às vezes nós ouvimos falar? É o nosso anjo de guarda, é um anjo bom, gostamos de anjos, são símbolos de coisas boas. São almas humanas que chegaram ao grau supremo e que todos podem chegar até um dia seremos anjos. Lá, a nossa questão 540 dos espíritos. Do átomo primitivo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Nós começamos como o átomo primitivo, que era o princípio inteligente, vamos chegar à angelitude e ao nível de arcanjos. Esse é o destino de todas as criaturas. Então, quem hoje já está neste grau, e nós não podemos ver, quando no livro dos Espíritos, a classificação dos Espíritos, são os Espíritos elevados, os Espíritos puros que são os anjos. Espíritos que venceram tudo isso, que um dia nós seremos também. E quem são os demônios? Porque nós sempre ouvimos falar de demônios. Pintamos, criamos imagens, com simbologias de tudo que é feio, que é ruim. A construção da figura de um demônio foi em cima daquilo tudo que na Idade Média significava o que era feio, o que era ruim, o que não era agradável. Juntou tudo, fez um Frankenstein. Juntou todas as peças e formou aquela figura que se estabeleceu como demônio. Quem são? São almas, deixa eu voltar um pouquinho. São almas das criaturas, mas ainda não depuradas. Ela não vai ser má para sempre. Não vai ser má para sempre. Porque é filho de Deus, tem um DNA divino nessa criatura. Pode que esse DNA ainda está recessivo, né? Mas ele se tornará dominante um dia. Ele está recessivo e a gente olha, mas essa criatura é tão ruim, só faz maldade, meu Deus do céu. É recessivo, está dormente. Haverá o despertar. Haverá um momento em que ela se tornará depurada, limpa, mas elas todas vão melhorar com certeza. E os espíritos, de modo geral, são 3 denominações: anjos, demônios e espíritos. 3 palavras que ele vai se utilizar na obra. São as almas humanas despojadas do seu corpo corporal. Somos nós mesmos.
são os homens, né? Sem o corpo físico. Esses são os espíritos. Admitindo então a existência das almas, diz Kardec, temos que admitir a dos espíritos. Ele fala, a alma é um espírito encarnado, desencarnou é espírito só. Puro. Então, nós temos que admitir, essa teoria é corroborada pelos fatos, que são os fenômenos de manifestações. Eles continuam dando o seu parecer. Jesus se materializou. Jesus ficou 40 dias zanzando entre as pessoas, conversando, orientando, instruindo. Ele esteve no Monte Tabor com mais 2 desencarnados ao lado dele, Moisés e Elias, dizendo, vamos conversar sobre os futuros acontecimentos aí, vai ser difícil, mas nós estamos aqui para ajudar. Quantos testemunhos, relatos nós temos dessa espiritualidade? São fatos, fenômenos de manifestações. Tem sanção na lógica, que é o nosso raciocínio. Não é possível que a gente raciocinando não concorde. Buscando todos os fundamentos, a doutrina espírita é uma doutrina que convida ao raciocínio, ela é racional. Não é para aceitar tudo que quem está aqui na frente falando, está dizendo, não. Não concordo, vou procurar que obra eu vou achar, eu vou atrás. Eu preciso pensar. Vou fazer desenhinho. Quer que eu desenhe? Vamos desenhar. É assim que entende? Tá bom, vou fazer desenhinho. Aí eu entendo. Mas eu preciso, né, a lógica. E é também a teoria da experiência, que é da observação dos fatos nos trabalhos mediúnicos, que são trabalhos experimentais, que é o laboratório. São as experiências que acontecem ali, que nós vamos observar. E da natureza dos espíritos, diz Kardec, o espírito é o ser pensante que sobrevive à morte do corpo físico. Porque o espírito não morre. É a morte do corpo físico. O corpo é o acessório do espírito no mundo material. E envolve uma roupagem que ele abandona depois de usar. Já não tem mais, o tempo de validade, já não dá mais para usar. Infelizmente, a gente gosta do corpinho. Mas, né, ele chega num ponto que não dá mais. Então é preciso desapego. Desapegar do corpinho não é fácil. Mas nós precisamos nos desapegar dele, porque não podemos levá-lo para a próxima dimensão. E o perispírito? É um envoltório semimaterial, uma expressão para a gente entender com relação a esta matéria que nós usamos aqui, densa, e o invisível, que seria a sutil demais. Então, o perispírito é algo sutil, mas nem tanto, carrega resíduos da matéria. Então, está aqui, é semimaterial, que liga o espírito ao corpo, que não é abandonado com a morte. O espírito sai com esse corpo espiritual. Paulo, nas suas epístolas, diz: viu um homem, não sei se em corpo carnal ou em corpo espiritual. Olha a noção que Paulo já tinha, e que já deveria estar habituado a ver alguém em corpo espiritual, porque ele lança isso na sua epístola. Não sei se ele estava, esse homem que eu vi, em corpo carnal ou em corpo espiritual. Ele está admitindo 2 corpos. Lá, um bom observador. Supondo constituído de substâncias elétricas. É o parecer de Kardec. Olha como é que ele usa. Supondo, pelos raciocínios, pelas pesquisas, ele entendia que o corpo espiritual, pelo espírito, era formado por uma substância elétrica, que ele ainda não identificava qual, quando o livro saiu. Tem a mesma forma humana, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível, para nós no seu estado normal, possuindo ainda algumas propriedades da matéria, dessas propriedades conhecidas até então. Também se observava lá, só que agora existem outras que nós não conhecíamos à época e que agora a ciência já percebe. Não se pode considerar o espírito como uma abstração, mas como um ser limitado, circunscrito, a que só falta ser visível e palpável